Enfim, começou já a gravação. Tá gravando, né? Então, mais uma vez, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa formação introdutória de psicologia atomista. Hoje nós já estamos na aula 5, não é? Vamos falar sobre a virtude da justiça. Vocês vão transmitir, meninas, por favor, o slide, só para... Vamos sim. Chegando aí quase no final, não é, da nossa formação introdutória. Hoje a gente vai dar continuidade, então, falando das virtudes. Falamos já da virtude da prudência, a virtude da fortaleza, a temperança, e hoje a virtude da justiça. Todo mundo conseguiu assistir a última aula, quem não estava aqui, a aula 4, tá abrindo assim. Podem falar aí no chat também, qualquer coisa. Informação aqui na minha tela. Como de costume, né? As perguntas podem colocar aí, na medida do possível eu posso responder. O Ítalo também está aqui com a gente, né? Ítalo não vai aparecer, mas está aqui. Também quiser complementar, quiser responder. Eu estou aqui sim, viu? Então, legalmente. Qualquer coisa. Então, vamos lá, né, pessoal? Hoje nós estamos na nossa aula 5, não é? Seguindo lá o nosso cronograma, essa é a nossa penúltima aula, não é? Mas eu e o Ítalo temos uma surpresa, né? Isso você pode chamar de surpresa, sim. A gente quer falar um pouco mais no final, mas talvez essa não seja, né, a penúltima aula mesmo, certo? Mas também ninguém vai dar mais outras 10 aulas, não, pelo menos não agora, né? Depois, isso vai ficar para outro momento, certo? Então, vamos lá. Aula 5, a dimensão interpessoal e justiça, né? Quem já assistiu às aulas, né, viu aí que a gente já falou sobre a prudência, falamos sobre fortaleza, sobre temperança, e hoje, fechando aí esse quadro das 4 virtudes principais, né, que a gente trata lá na psicologia atomista, nós vamos falar sobre a virtude da justiça. Podem passar, meninas. Mas antes de falar, eu acho interessante a gente recapitular não só o conceito, mas principalmente como é que é a operação da virtude, né, na psicoterapia e na vida do homem. Então, como eu disse, nós falamos da prudência, né, e a prudência ela vai estar no campo do que a gente vai chamar de cognitivo, né, ali a nossa cognição, o nosso intelecto. É a virtude que aperfeiçoa o intelecto para que a pessoa possa aplicar a verdade no agir, né. Então, a aula do Ítalo foi sobre a prudência, onde ele explicava, né, como é que o paciente utilizava essa virtude através do intelecto, utilizando aí a verdade no agir. A virtude da fortaleza, né, que nós falamos na última aula, seria a firmeza necessária para fazer o bem e suportar o mal. Né? Nós também diferenciamos a tristeza, diferenciamos fortaleza, definimos, né, o que é a virtude da fortaleza, vimos lá suas atuações, a questão do lutar, do resistir, né? A fortaleza e a temperança, elas são virtudes que estão ligadas ao nosso aspecto volitivo, né? A nossa vontade e também ao nosso aspecto afetivo, né? Nós vamos utilizar também, principalmente, a questão da moderação ali na temperança, mas também a educação da nossa vontade, né? Para a fortaleza. A virtude da temperança, como eu estava dizendo, a moderação do que é agradável, dos sentidos, dos desejos, né? Aí eu coloquei sem ser no plural, mas pode colocar também dos desejos, né? Então, também vimos na última aula a importância da virtude da temperança na vida do homem, principalmente esse homem que busca uma ordem, né? Que busca o seu aperfeiçoamento pessoal. E hoje nós vamos falar da virtude da justiça, né? E aí, só repetindo, fortaleza e temperança estão no campo ali da nossa vontade, dos nossos afetos, né? São as virtudes que vão nos auxiliar nesse campo aí. E a virtude da justiça, como tem dizendo lá no primeiro slide, não é? Ela vai ficar ali no campo interpessoal, ou seja, no meu convívio, nas minhas relações sociais, né? Que é o que a gente vai chamar também de comportamento. E aí eu coloquei resumidamente, né, o que seria a justiça, né? A ordem do homem em direção ao bem comum, certo? Podem passar. Só para a gente recapitular mesmo.
Em cada aula, né, a gente falou bem mais aprofundado as definições de cada uma delas, né, vocês podem aí revisitar as anotações. Então, hoje nós vamos falar sobre a virtude da justiça, e nós vamos começar também seguindo a mesma linha de raciocínio que o Ítalo seguiu e que eu segui nas duas aulas anteriores, né? A gente vai primeiro definir o que não é justiça, né? Então, vamos começar participando, coloquem aí no chat o que vocês acreditam que não seja a justiça, né, para que possamos definir melhor. Pode passar, meninos, por favor. O que não é justiça, né? Eu vou falar assim, eu, Brenda, particularmente, sempre que eu pensei em justiça, foi mais ligada mesmo à questão das leis, não é? Sempre foi pensando em algum ato de reparação, algo do tipo, né? Então, justiça, para mim, sempre esteve ligado com a lei. O Ítalo está dizendo que justiça não é egoísmo, a Sabrina está dizendo que não é o interesse próprio, a Luísa é aquilo que não é injusto, desproporcional, as meninas do Avante, vingança, né? Gostei da vingança. A gente vê a justiça hoje sendo muito aplicada, não é? Aí no meio social, nas leis, no campo das leis. Mais alguém quer dizer, quer definir o que não é justiça? Tobias, o que é arbitrário? Alguém mais? Bom dia. Ai, não, estou vendo as mensagens do lado de cima. Então, né, vocês podem continuar falando aí o que vocês acreditam que não seja a virtude da justiça. Mas antes de definir, de fato, não é, a justiça ela não é tudo isso aí que vocês falaram, não é? Ela não é vingança, não é egoísmo, interesse próprio. Mas antes da gente falar sobre justiça, dentro do consultório, principalmente, a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que é realmente a verdadeira justiça, né? E a gente pode pensar no mundo que a gente tem hoje, né? Vocês acham que hoje as pessoas agem por justiça, né? Mesmo aqueles que estão ali para serem justos, né? Por exemplo, os juízes, os advogados, aqueles que estão à frente, as autoridades, né? A gente pode falar de uma justiça na nossa atualidade, né? Porque para falar isso para o paciente, a gente precisa levar em consideração o nosso contexto social, o nosso contexto cultural, o nosso contexto de leis, né? O nosso contexto político. Então, muitas vezes não. Atualmente, né, a justiça, ela é um conceito que ficou muito tanto faz, né? A gente sabe que existem as leis, a gente sabe que existem as regras, né? E a justiça ela também não vai se prender só a essa questão das regras, só a essa questão das leis, mas falar de justiça dentro da terapia chega a ser um desafio, porque esse paciente ele já vem ali de uma cultura, não é, da questão do senso comum, da justiça muito distorcida. E na prática nós não vemos essa justiça no nosso país, por exemplo, não é? Se a gente for parar para pensar, como eu falei para vocês, a justiça, a maioria das pessoas vai responder que é uma reparação, não é? É dar ao outro aquilo que ele merece, não é? E esse merecimento muitas vezes vai estar ligado a uma questão só de vingança, né? A gente vai já definir, vocês vão entender melhor. Então, é preciso entender que esse paciente ele vem com uma má formação do conceito de justiça, né? Uma má formação que ele vê tanto na prática, tanto na teoria como na prática, né? Se você for perguntar para qualquer brasileiro se há justiça no Brasil, a maioria vai dizer que não tem. Porque a gente vê muita injustiça, a gente ainda vê muitas pessoas que não deveriam, né, estar usufruindo dos direitos que usufruem, né, porque violaram leis, e a gente vai entender o porquê que é importante, né, que a verdadeira justiça ela seja estabelecida. Então, nem sempre vai ser fácil falar com o paciente de justiça, porque para ele, devido a essa má formação, ele não vai enxergar, né? Ele não vai enxergar nem sentido muitas vezes, porque ele nunca nem parou para pensar sobre o que de fato é a justiça, certo? A maioria dos pacientes chega no nosso consultório com esse conceito muito relacionado a leis, muito relacionado à vingança, né? Muito realizado a uma questão de interesse próprio, que é tudo que a justiça não é. Então, antes de falar de justiça, talvez você tenha que fazer uma psicorreeducação com esse paciente, né? Explicar para ele que existe uma ordem na vida, explicar para ele que existe uma ordem social, né, que embora não esteja sendo cumprida, ela precisa continuar sendo realizada, certo?
Pode passar, meninas, por favor. E aí sim a gente chega, né, no conceito de justiça. Eu utilizei como base o livro A Prática das Virtudes, que utiliza também a Súmula Teológica, o Catecismo e o livro Virtudes Fundamentais. Então, eu trouxe aqui, se eu não me engano, 3 definições, não é, que vão complementar a virtude da justiça. A primeira delas, a justiça é um hábito pelo qual, com vontade constante e perpétua, atribuímos a cada um o que lhe pertence, né? Prestem bem atenção nessas palavras, não é? A justiça é um hábito bom, uma virtude, não é? Pelo qual, com vontade constante, não é? Vontade constante, vamos recontar aí essas 2 palavrinhas, ou seja, é aquilo que eu acabei de dizer, não é? A gente, por mais que não veja a justiça na prática, por mais que não veja a justiça sendo aplicada, a gente precisa constantemente educar a nossa vontade para dar ao outro aquilo que lhe é devido, né? E perpétua, não é? Atribuindo a cada um o que lhe pertence, né? Perpétua no sentido de que para sempre, né? Enquanto eu viver, eu vou praticar a justiça. Pode passar. É a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido, não é? Por que eu trouxe essa definição aí, que ela é do Catecismo da Igreja Católica, não é? Só lembrando também algo que o Ítalo disse lá na frente, não é? Por que a gente traz muitas citações católicas? Porque a Igreja Católica, ela trabalha mais com as virtudes, ela tem mais escritos, né? Os autores católicos têm mais escritos sobre as virtudes, né? Até falando na primeira aula, então a gente não tem culpa se outros autores não se deteram muito nesse tema, né? Então, eu trago essa definição porque eu gostei do que ele vai falar, né? Consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Só um minutinho, gente, que o meu filho está aqui gritando e está atrapalhando. Só um minuto. Pronto, gente, voltei. Vocês estavam ouvindo, mas estava gritando bem alto ali, aleluia. Não sei se deu para ouvir. Então, talvez vocês não escutem, mas eu escuto e aí isso me atrapalha. A citação do catecismo, né? É a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Essa é a definição que o catecismo vai trazer. Pode passar, menos, não sei se coloquei uma terceira. Sim. A justiça implica o reconhecimento da alteridade, né? A alteridade só para definir a natureza ou condição do que é do outro, né? Aquilo que é distinto, aquilo que não é meu, e o reconhecimento do outro, né? Por isso que eu disse que muitas vezes a gente vai ter que fazer uma psicoeducação mesmo desse paciente, do que é aquele tema que a gente está trazendo. E não se engane, né? Não é tão difícil assim de falar de justiça na terapia, porque muitas vezes o paciente que vem, muitas vezes não é todos os pacientes que vêm a nós, eles vêm com relações, né? Eles estão inseridos em um mundo, eles estão inseridos em uma esfera social, onde existem leis, onde existe aquilo que é dele e aquilo que é do outro. A justiça, ela precisa ser colocada em prática, não é? Pelo ser humano, de modo geral, porque ele convive com outras pessoas, né? Ele convive com a família dele, ele convive com o marido, ele convive com os filhos, e é dever dele também reconhecer esse outro, né? Como aí está dizendo, o reconhecimento do outro, para que eu dê a ele aquilo que é devido. Pode passar. E aí nós temos, eu citei 2 práticas, não é, de praticar a justiça, 2 formas de praticar a justiça. A primeira delas vai ser a justiça nos pensamentos, né? Entendendo que a justiça é esse reconhecimento que eu faço daquilo que é distinto entre mim e o outro, e que o outro merece, não é? E o que é esse merecimento, Brenda? O que é essa questão que eu tenho que dar ao outro, não é? Ela vai passar pela dignidade humana, ela vai passar pelo respeito, ela vai passar pelas normas, digamos assim, de relações sociais, pela ética também, né? Então, a gente começa a praticar a justiça primeiro nos nossos pensamentos, né? Todo mundo, se a gente for pensar, quem aqui for psicólogo e já leu lá o Código de Ética do Psicólogo,
lá tem dizendo, né, que o paciente, ele tem direitos, ele tem deveres, ele deve ser reconhecido como pessoa, como dignidade, né? Eu não sei de cabeça o código de ética, mas eu sei que existem vários pontos que vão enfatizar a dignidade humana. Se nós formos ler também a Declaração dos Direitos Humanos, lá vai dizer que toda pessoa tem direito, né, à vida, né, à dignidade, ao respeito, etc., né? Então, isso que é do outro, aquilo que é devido ao outro, faz parte também, está dentro dessa questão, né? É a sua dignidade, é aquilo que ele é o respeito por ele ser alguém, certo? Não é também essa coisa muito egoísta e também muito, como é que eu posso dizer? Não era bem egoísta a palavra que eu queria usar, mas não é também essa, esqueci a palavra, mas o que eu queria dizer é que não é também dar aquilo que é do outro no sentido só daquilo que ele quer. Não é um passar a mão na cabeça, não. É dar aquilo que lhe é devido, levando em consideração a sua humanidade, a sua existência, levando em consideração que ele merece respeito, não é que ele é um ser humano. É nesse sentido. E aí, claro, vão entrar as leis, vão entrar as obrigações, as responsabilidades daquela pessoa, né? Reconhecer aquele outro como uma pessoa que tem direitos, que tem deveres, né? Então, nas nossas palavras, a justiça, não é, ela vai ser aplicada nos nossos pensamentos, pelo primeiro ponto da dignidade humana. É devido a cada pessoa o respeito à sua dignidade e a equidade nos juízos que fazemos dela, não é? Ah, lembrei agora que eu ia falar. Não é aquela questão de direitos iguais, não é? Não é aquela questão que a gente vê muito nas leis aplicadas, e a gente que é psicólogo também vê muito lá nas disciplinas sociais, né? Direitos iguais, todo mundo se tratar igualmente, aquela questão um pouco mais socialista. Não é nesse sentido, porque nós somos pessoas distintas, nós temos responsabilidades distintas, papéis distintos, né? Então, é nesse sentido que eu ia dizer para vocês, certo? Então, pela dignidade humana, é devido a cada pessoa o respeito à sua dignidade e à equidade nos juízos que fazemos dela. Quem atende aqui pessoas vai conseguir visualizar melhor essa justiça nos pensamentos, né? E quem não atende, quem também trabalha com o público, vai poder visualizar. Aquela pessoa que vem a nós é uma pessoa digna, né? É uma pessoa digna de existência, é uma pessoa digna de atenção, ela é uma pessoa digna pela própria vida que ela já tem, né? Todo ser humano merece imenso respeito por ser humano. Se a gente falar numa visão cristã, ser a imagem e semelhança de Deus, por exemplo, né? Então, é eu ser coerente com aquele que vem a mim. Por que eu disse para vocês que quem atende vai ser fácil de entender? Nós, psicólogos, temos esse dever dentro do consultório, né? Eu preciso respeitar aquele que vem a mim, né? É por isso que a gente vai suspender aí os julgamentos, a priori, não é? Inicialmente, a gente vai ser mais empático, né? A gente vai ter uma postura mais acolhedora, porque a gente precisa entender que, por mais que aquela pessoa esteja passando por algum problema, ou por mais que aquela pessoa tenha, né, também precise ser corrigida, ser reparada, em primeiro lugar vem a dignidade dela, né? Então, nas palavras, eu começo respeitando essa pessoa. Eu começo pensando que ela merece um pouco de respeito, que ela merece um pouco de dignidade, um pouco não, né? Que ela merece respeito, que ela merece dignidade por ser quem ela é. E como é que isso se aplica, Brenda, nas relações? Muitas vezes, os nossos pacientes, eles chegam no consultório, principalmente pacientes que têm questões com casamento ou questões com família, não é? E chegam no consultório feridos devido a essas relações e acabam chegando muito, muito frios, não é? Muito duros, desprezando o outro. E aí esse paciente vai entrando numa espiral de sofrimento, vai ficando mais egoísta, mais autocentrado e não consegue se relacionar bem. Por quê? Porque essa noção, né, de que eu devo pelo menos respeito a alguém, né, se esse alguém for alguém da minha família, alguém do meu relacionamento, essa noção ela está distorcida, então ele não consegue se relacionar, né? Então, dentro do consultório, muitas vezes pode chegar assim, não é? Dar ao outro aquilo que é devido numa relação familiar, pai e filho, numa relação homem e mulher, né, para quem atende casais. Nos pensamentos também, nós vamos tratar através do juízo temerário, né? Evitar o juízo temerário, ser éticos, né? Mas evitar o juízo temerário não é simplesmente não julgar, né? Existe uma diferença. Então, eu olho para esse outro que está diante de mim, eu entendo que ele merece respeito, que ele merece dignidade, e eu evito o juízo temerário, o juízo pelo juízo, não é? Uma coisa é eu ver, a outra coisa é eu julgar e condenar, né?
E também, de novo, quem atende sabe que o nosso papel aqui não é julgar no sentido de dar uma sentença, mas é julgar no sentido de compreender aquela demanda e direcionar aquela pessoa, né, para aquilo que vai ser melhor para ela, né? Em vez de nos precipitarmos a julgar o nosso próximo e talvez a condenar duramente, temos que pensar no que seria de nós se tivéssemos estado no mesmo ambiente em que viveu aquela pessoa ali que nós estamos julgando. Então, evitar juízos temerários aqui não é, como eu disse, no sentido do não julgueis, né? É praticar o que a gente chama, né, o que está conhecido aí mundialmente como empatia, como compaixão. Por isso que eu falei para vocês, porque a gente vai precisar refletir realmente sobre a virtude da justiça, porque o que a gente tem hoje é uma falsa empatia, não é? As pessoas, elas, na verdade, elas se agrupam, elas, por exemplo, né, vamos usar uma questão ideológica. Hoje em dia existe muito a questão do feminismo, por exemplo, né, ou de outras ideologias. As pessoas se agrupam, defendem uma causa e querem que a gente seja empáticos com aquela causa, mas elas, na verdade, não estão sendo empáticas com aqueles que não concordam com aquela causa, né? Elas não estão sendo justas com aqueles que não concordam, porque se uma mulher hoje escolhe, não é, trabalhar, ter filhos, enfim, não escolhe ir muito pela linha do empoderamento, ela já não é acolhida, né? Ela já é considerada preconceituosa. Então, hoje, a gente tem que fazer uma reflexão da justiça mais aprofundada, porque, devido a esses movimentos ideológicos, devido ao crescimento também, não é, desses movimentos, as pessoas acabaram colocando a empatia como sendo um Deus, a empatia como sendo mais um movimento que é egoísta, na verdade, do que um movimento verdadeiro. Por isso que eu nem gosto muito de usar a palavra empatia. Seria melhor usar a palavra justiça, compaixão, misericórdia, né? Então, evitar o juízo temerário, não é uma prática de justiça, mas não é evitar por evitar. Eu não me abstenho de julgar uma causa, de julgar um pensamento, porque julgar é pensar sobre. É isso. Julgar é pensar sobre, né? Eu não me abstenho de fazer isso simplesmente por uma falsa empatia, mas sim porque existe um modo correto de julgar, né? O julgamento pelo julgamento, a precipitação acaba não sendo justiça, certo? Então, o juízo temerário consiste em atribuir ao próximo um erro ou um crime, só que sem fundamento. E é isso que a gente tem que evitar na justiça, né? Preciso parar e refletir. Eu preciso pensar sobre o que é devido ao outro, o que é devido a mim mesmo, não é? Um exemplo de um casal que está na terapia, por exemplo, né? Muitas vezes quem atende casais pode também falar ou pode pensar. Vem os dois, não é? E aí a gente atende os dois juntos, depois atende os dois separados. E aí um começa a falar do outro, e aí você já começa a fazer certos juízos, né, pelo que aquele ali está falando. Ou como eu já atendi casal e aconteceu comigo uma situação parecida, não é? Eu acabava ficando muito cheia de informação dos dois lados, e aí eu pensei, não, preciso pensar aqui na justiça, não é? Os dois merecem respeito, os dois merecem ser ouvidos ali naquela demanda que eles trazem. Então, eu não posso fazer um juízo temerário sem fundamento, não é? Eu preciso acolher, eu preciso olhar esses dois com compaixão para que eu possa realizar um juízo correto, não é? Como eu disse, uma coisa é a gente ver e ouvir, e a outra é a gente julgar, condenar, né? É inevitável que a gente veja os erros, né? E que o paciente traga esses erros para a terapia, esses erros em que ele está inserido aí no meio social, as injustiças, os crimes, não é? Se a gente falar também de relação familiar, abusos, né, que a pessoa sofreu, é claro que isso é injusto. É claro que você vai, de certa maneira, já formar um juízo ali daquela pessoa que pode ter cometido um abuso ou um crime contra aquele que está ali na sua frente. Mas é diferente, não é? Julgar e condenar. Você não pode fazer isso de imediato, isso é uma atitude até antiética, né? Então, aqui no juízo temerário, a gente ensina, não é, o paciente, e nós mesmos, né, devemos olhar pela ótica de eu lido com os defeitos daquela pessoa da melhor forma, eu corrijo aquela pessoa para poder eu julgá-la, eu conheço aquela pessoa para que eu possa julgá-la, né? Tá dando para entender, gente? Parece um pouco difícil porque a gente atrela muito à lei, mas não, justiça é uma questão até de postura ética, não é? Dentro da humanidade. Por isso que eu coloquei isso, botar e corrigir os defeitos dos outros também nos nossos pensamentos, antes de já ir lá falando, né? Um exemplo de onde não tem justiça, internet, né? Redes sociais. Você posta qualquer coisa, agora mesmo, né? A gente estava vendo o caso daquele menininho, já que nós somos aqui de Fortaleza, a maioria, né?
que morreu afogada, e tem um monte de comentário lá, né? E onde é que essa mãe estava? E essa tia ou essa avó que não saiu para correr atrás, né? Ou seja, a gente não... E aí Brenda, fiquei pensando mais na mãe, né? Como é que foi para aquela mãe aquele dia? O que ela fez até ela chegar ali? Por quê? Porque ela é uma pessoa digna. Então, primeiramente, eu preciso reconhecê-la como pessoa, como ser humano. Eu também sou mãe, eu me equiparo a ela, né? Isso seria uma forma correta de julgar. Se ela errou ou não, a gente não tem como saber, assim, por uma notícia, não é, de internet. Então, as redes sociais são um exemplo de que a justiça, eu acho que ela nem entra, né? Ela bate da porta e volta nas redes sociais. As pessoas opinam e aí já vem uma outra opinião em seguida. Pode falar, Pedro, você levantou a mão. Pronto, eu fiquei pensando na questão de quando você lida com o agressor. Você falou assim, quando a pessoa sofre injustiça. E quando você está lidando com uma pessoa que foi injusta, quando você lida com o agressor, por exemplo, o marido às vezes é engraçado você lidar com homens que, assim, às vezes o homem traiu. E aí, como é que você lida com... a pessoa, eu fiquei com tais e tais mulheres, aí você... às vezes é difícil você não fazer um julgamento de valor. E como é que você trata isso dentro de um processo justo, dentro de um processo... Só não ouvi o final. Como é que a gente o quê? Dentro de um processo terapêutico, assim, porque na realidade você corrigir de uma forma carinhosa, mas é difícil, às vezes a pessoa não entender que você está não fazendo porque você está julgando, você está tentando auxiliá-la a parar de cometer aquele erro, ou tentar reparar aquele erro, e só que, assim, algumas vezes a pessoa entende como se eu estivesse condenando ela. Sim. A justiça, ela também é um dever, né? Lá na frente a gente vai ver que ela também é um dever. Então, em casos, assim, bem específicos, né? A pessoa sofreu uma agressão, eu sofri um crime de verdade, né? Eu sofri um abuso, eu sofro, né, com algum tipo de violência, então você deve aplicar a justiça. Mas aí é que tá, uma coisa que eu ia falar lá no final, né? Não existe justiça sem as outras virtudes, né? Sem a prudência, por exemplo. Então, para que eu julgue aquela causa, né? Quem é juiz, por exemplo, né? É a profissão que trata exatamente, que lida diretamente com a justiça, né? Então, para eu julgar aquela causa, eu preciso aprender a usar o meu intelecto a favor daquela causa. Eu preciso entender os dois lados, né? Coincidentemente, eu estava vendo um desenho antes de entrar aqui com meu filho, que era o do era um julgamento no desenho, né? Que era, não sei se quem já leu aqui a Bíblia, era a parte lá do rei Salomão, quando ele ia julgar o caso de duas mulheres que queriam o mesmo bebê, não é? E aí essa parte lá na Bíblia, ela é citada como sendo um ato de grande sabedoria do rei Salomão, né? E aí antes de eu entrar, eu estava assistindo com meu filho esse desenho, e aí a gente pode perceber, ele dá aquilo que é devido para as duas, né? Não vou entrar aqui no mérito da passagem bíblica, né? Estava só falando porque eu me lembrei. Mas julgar é dar aquilo que é devido. Então, eu tenho que pensar, o outro cometeu uma injustiça comigo. Esse outro que merece essa dignidade, que merece esse respeito, né, que merece que eu o corrija com caridade, ele errou e ele precisa ser corrigido. A justiça, ela também é um dever, né? Ela está aí na lei para ser aplicado, para que a pessoa entenda que existe um bem comum, existe uma ordem social que precisa ser respeitada. Lá na frente, São Tomás de Aquino, eu não vou lembrar a frase de cabeça, deixa eu ver se eu já posso pegá-la aqui no meu PDF, mas ele vai dizer que só um minuto, só para que eu não... Aqui. Os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca. Quer dizer, se não manifestassem a verdade uns aos outros, né? Então, é um dever também que eu aponte a verdade para esse outro. É um dever, então, que eu julgue dessa maneira, né? O Ítalo está querendo falar. Pode falar, Ítalo. Ficou claro, Pedro? Então, é um dever. Você não vai deixar de corrigir, mas existem também as maneiras corretas, por isso que eu falei, né? Você não vai... ser justo sem ser prudente, sem ser forte, sem ser temperante, né? A temperança é o quê? A moderação. A gente viu lá, não é? A moderação nos nossos atos, a moderação da nossa vontade. Isso vai entrar também aqui na questão social, né? Eu não vou me vingar. É por isso que justiça não é vingança, né? Eu não vou
ali apaixonadamente, né, que é a questão da paixão, amar a paixão, né, me vingar, colocar toda a minha energia para fazer o outro pagar pelo que ele fez. Pode falar aí. Sobre esse julgamento que às vezes a gente acaba desenvolvendo na prática clínica, né? Sim, quando está atendendo principalmente casais, né, atendendo um paciente ali que às vezes a gente sabe que é o erro dele. Esses julgamentos, esses pré-julgamentos, é importante que a gente não os tenha. Né? É importante que a gente não os tenha. Ítalo, mas como é que eu não vou ter se todo mundo, em alguma maneira, tem esse pré-julgamento? Bom, a gente faz o seguinte, quem aqui cursou psicologia sabe que a gente tem uma matéria chamada Fenomenologia Existencial Humanista. Essa não é uma abordagem. Eu sei que muitas pessoas acabam confundindo existencialismo com uma abordagem, mas só que ela não é. Ela é uma técnica que pode ser aplicada por qualquer terapeuta, qualquer psicólogo, né? E o que acontece? Existe na fenomenologia existencial humanista uma coisa chamada postura fenomenológica, que é justamente esse estar atento ao paciente sem um pré-julgamento, sem um julgamento anterior ao que está acontecendo, mas sabendo filtrar o que ele apresenta como a queixa, né? E poder ajudá-lo a suspender os a priori, exatamente. Eu lembrei disso um tempo desse porque eu li um texto sobre Bauman. Bauman, ele é um fenomenólogo muito importante quando a gente fala sobre relação terapêutica. E eu até indico para vocês que quando a gente fala de justiça, não é para a gente ter os conceitos de Heidegger, né? Acho que é Heidegger o nome do fenomenólogo que criou a fenomenologia. Mas sim, pegando os conceitos tomistas, né, como, por exemplo, da justiça, e unindo a postura fenomenológica, isso faz com que a gente aprenda a ter essa postura sem julgamento, a ter essa postura mais prudente, como a Brenda estava falando. E era isso que eu queria dar aqui, porém. Que é muito importante, aliás, porque hoje em dia a gente vê na internet 24 horas o pessoal atacando a faculdade como se tudo nas faculdades fossem ruins, fosse horrível. Olha, só que Santo Tomás é o melhor de todos. E a gente não precisa ter esse julgamento, né? A gente não pode ser injusto com todas as matérias. Existem muitas coisas na faculdade que são boas, que quando bem aplicada com as ideias tomistas, elas se tornam uma grande arte, né? Uma grande arte na prática terapêutica. E é isso. Pedro, você quer falar algo mais? Acho que não, né? Pode passar aí, meninas, os slides. Lá na frente a gente vai falar de novo, né? Vai tocar de novo nesse ponto e talvez fique mais claro. Justiça nas palavras, não é? A gente está falando de internet, olha só, 3 coisas que tem na internet hoje. Por isso que eu falei, e eu vou repetir até o final dessa aula, não é? Antes de falar de justiça, ou até mesmo de praticar essa justiça, né? Porque isso aqui também é um convite a nós que estamos aqui, né? A gente também precisa ser justo para ensinar esse paciente a ser justo também, né? E para atuar dentro do mundo, né? É a virtude para todo mundo aqui. Na internet a gente tem muita difamação, muita maledicência, muita calúnia, mas não precisa ir muito longe, não. Muitas vezes o paciente traz uma questão familiar, né? Ou ele mesmo, como o Ítalo falou, a gente está vendo ali que a questão é ele, não é? Que é ele que traz atos injustos para com o próximo, e eu preciso fazer essa pessoa entender que ela precisa ser justa, que ela precisa dar ao outro aquilo que é dele, né? Então, nas palavras, a justiça ela vai atuar principalmente contra a difamação, contra a maledicência e contra a calúnia, né? Por isso que eu falei também que a gente precisa levar em conta o contexto cultural, porque hoje em dia, se você falar para o paciente, mas você está falando mal de fulano de tal, mas todo mundo fala mal de todo mundo. A fofoca, não é, se naturalizou, a maledicência se naturalizou, né? A maledicência é você expor um mal, não é? Ou seja, uma coisa acontece e aí a gente está ali em cima, parecendo um urubu na carniça, todo mundo comentando daquele mal, né? Isso não é frutuoso, certo? Então, vou falar de cada um desses pontos, mas nas nossas palavras, né? E pensando também no aperfeiçoamento pessoal, que a gente tem que lembrar disso, né? Ensinar o outro a ser virtuoso é ensiná-lo a se aperfeiçoar, a ser uma pessoa melhor, né? Então, contra a difamação. A honra é o testemunho social prestado à dignidade humana. Todos gozam de um direito natural à honra do próprio nome, à sua reputação, ao seu respeito, né? Muitas vezes, nesses casos de agressor, como o Pedro estava falando, a gente se indigna, não é? A gente quer vingança, a gente quer que o outro sinta na pele aquilo que ele sofreu, mas a gente também esquece que aquele outro também é uma pessoa, né? E na maioria, né? Eu não estou aqui fazendo
estou aqui falando algo que é 100% verdade, mas na maioria dos casos, né, pessoas que são agressivas, pessoas que são abusadores também sofreram esse mesmo processo antes, né? Acabaram repetindo ali aquilo que passaram. Então, eu preciso me lembrar que aquela pessoa, por mais que ela tenha cometido um mal, ela tem um direito natural à honra do próprio nome, à dignidade, a ser quem ela é, né? A sua reputação a seu respeito. É por isso que eu vou dar o que é devido, né? A justiça, ela nunca pode ir contra a integridade e a dignidade e a honra desse homem, né? Eu não posso fazer algo que vai degradar, Brenda, e a questão da pena de morte, né? Aí eu pediria ajuda aos universitários, né? Se o Ítalo quiser comentar. Mas que aí já vai entrar também na questão das leis, né? Mas todos gozam desse direito natural à honra, né? De ser reconhecido como pessoa. E por ser reconhecido como pessoa que está inserido na sociedade, eu vou pagar, né? Por aquilo que eu fiz. Ou seja, eu vou merecer a paga devida ao mal que eu cometi, né? Então, contra a difamação, a gente vai sempre olhar para a honra daquela pessoa, né? A gente vai sempre fazer com que você se volte e pense, ok, foi uma pessoa ruim, foi uma pessoa que fez algo muito mal contra você, mas ainda assim ela é uma pessoa, né? Aqui a gente vai trabalhar muito fazer o paciente sair de si, né? Tirar-se ali do centro, mesmo que ele tenha sofrido aquela injustiça, né? Porque se a gente parar para pensar, todos nós sofremos alguma injustiça na vida e vamos sofrer em algum momento, né? Então, atropelar essa honra, essa dignidade que a pessoa tem, já é uma injustiça, porque lembrando, a primeira coisa que eu falei é que a pessoa merece pelo menos dignidade, pelo menos que eu pense que ele é um ser, né? Um ser humano, né? Então, a difamação também vai ser, muitas vezes, orientar, né, esse paciente a não falar mal sem razão justa, não é? E isso também vale para a gente, né? Para não prejudicar ali o outro. Vamos pensar nas relações do trabalho, né? As pessoas que chegam ali com problemas no trabalho. Preciso muito jogo de cintura nas habilidades sociais, mas também que a gente oriente essa pessoa a olhar para uma questão de justiça, não é? Ali, o ambiente de trabalho, existe uma hierarquia, existem as autoridades, existem regras, existem leis que eu preciso seguir, e isso também vai entrar dentro da justiça, né? Dentro daquilo que é devido ao outro. Então, não vou ficar falando mal sem razão justa, eu não vou difamar sem antes ser prudente, sem antes pensar sobre aquela pessoa, sobre que ela também tem algum problema, que ela também tem as próprias questões. Mas isso não me abstém de dar a ele também aquilo que ele é devido, caso ele tenha cometido algum mal, né? Então, na difamação é fazer o paciente sair de si, né? Fazer esse paciente vencer muitas vezes o egoísmo, porque a gente sabe que a nossa sociedade ficou muito egoísta, que a gente, quando vai falar, não é, do outro, a gente vai difamar ali aquele outro o máximo que a gente puder, porque a gente quer defender, a gente quer se autodefender, né? Mas será que eu estou sendo justo, né? Será que eu estou olhando também para aquilo que o outro precisa, né? Para que a gente viva, porque assim, a justiça ela vai sempre visar também o bem comum, né? Ela vai visar que todos vivam em comunidade. De novo, não é aquela coisa socialista, não é esquecendo que somos distintos, que somos diferentes. Não é isso, né? Mas é visar o bem comum pela verdade, não é pelo bom convívio. Então, a difamação não é só para a detratação, né? A maledicência, né? Aquilo que eu falo do outro sem realmente ter uma certeza, não é? Eu vou difamando, eu vou falando sem ter razão, sem muitas vezes saber se aquilo é verdade ou não, eu vou reproduzindo, né? Por isso que a internet é um bom exemplo. Você chega lá, você vê uma notícia, às vezes a gente nem julga se ela é ou não, né, verdadeira. A matéria da Veja, por exemplo, né? Eu vi dois lados, né? Assim, eu vi o lado das pessoas que, inclusive, antes mesmo de entrar, eu vi uma pessoa dizer que não existe essa ala conservadora católica, né? Que só existe o católico, só existe a família católica. Já eu vi outras pessoas defendendo essa ala, né? Então, tem que pensar, né? Não é aquilo ali que eu estou vendo, eu vou tomar para si, sem prudência nenhuma, e já vou fazer um juízo, e em cima desse juízo já vou começar, não é, a difamação, a maledicência, etc. Não, preciso pensar. Por isso que não existe justiça sem prudência. Contra a maledicência, né? A maledicência é você falar o mal cometido. Só ler aqui o do Leandro, que chegou aqui. Bom dia. Como vou combater o mal com o próprio mal? Estou falando da pena de morte e penas de paga, como roubo, tire sua mão, etc. Eu não entendi se é uma pergunta, se você está afirmando, Leandro. Mas se tiver, eu entendo como se você estivesse afirmando, né? Como é que eu vou combater o mal com o próprio mal? Né? Então, eu já não estou sendo justa a partir daí. É isso que está querendo dizer?
Bom dia. Bom dia. Não estou te ouvindo. Conseguiu ouvir, não? Se quiser digitar, mas eu entendi que foi se você estivesse afirmando, né? Como vou combater o mal com o próprio mal. Não faz sentido, não é justo. Exatamente. Isso, para mim, é um contrassenso, né? E a gente tem visto na nossa realidade, por exemplo, o mal não parece que não é combatido com isso assim de ter alguma redução, né? Por exemplo, os países que têm pena de morte. Não é por causa disso que as pessoas continuam cometendo crimes e crimes piores, né? Não tem o efeito de correção, de as pessoas temerem, não. Então, assim, ó, eu percebo, peço perdão, mas eu percebo que esse caminho aí ultrapassou um pouco daquilo que seria uma justiça. É lógico, eu estou preso pagando por um crime, mas se eu acabo com a pessoa, o que a pessoa vai? Qual é o efeito, a reflexão? Irmão, acabou, você não tem mais saída, né? É uma reflexão que eu faço, não sei se eu estou certo. Uhum. É que a justiça humana ela ainda é muito olho por olho, dente por dente, não é? Eu também não vou entrar muito nesse mérito das leis, até porque eu nem tenho tanto conhecimento assim, se o Ítalo quiser comentar algo. Mas a gente está vendo aqui que é dar... Pode falar isso. Sobre a pena de morte, eu acredito que ele é um tema muito sensível, até porque, assim, a pena de morte, ela tem um sentido, né? Ela não é uma coisa que uma ou duas pessoas decidiram e, ok, já vai ser isso. Não. A própria Igreja Católica retirou recentemente a pena de morte, o apoio à pena de morte, entendeu? É tanto que eu sempre digo o seguinte, eu deixo a discussão com a igreja porque eles discutem coisas de 100 anos atrás, de 200 anos atrás. Tipo, existem discussões hoje que têm 400 anos. Então, assim, não é de um dia para o outro que uma ideia dessa surge, tá certo? Então, a pena de, por exemplo, a pena de morte, ela faz sentido, porém, vou te explicar como. Imagina que vocês estão na beira de um precipício e vocês sentem vontade de pular. Esse desejo, esse apetite de querer pular, é um desejo irracível por um bem. Pular da ponte, né, pular do precipício, é um bem. Só que você é injusto consigo mesmo porque você não é a favor desse bem, porque sabe que esse bem vai limitar a tua vida. Entendeu que nem todos os bens e nem todas as injustiças serão algo realmente injusto? Por isso que a prudência ela precisa estar unida à justiça, para que ela entenda que nem todo bem é um bem em si. Entendeu? Então a pena de morte, ela é um bem porque ela elimina o mal da sociedade. Só que a igreja já chegou a uma discussão de que esse não é o melhor meio. Por que ela chegou a essa conclusão? Por conta dos avanços nas ciências médicas, nas ciências psicológicas e outros campos da justiça. Entendeu? Então, assim, com a medida que os estudos vão avançando, algumas regras vão mudando. Antigamente tinha-se a ideia de que eliminar uma vida era tirar um mal da sociedade. Isso por uns conceitos antigos de justiça e uns conceitos antigos da própria medicina florense. Só que com os avanços modernos hoje, a gente sabe que existe psicopatias, existe os sociopatas, que é quase a mesma coisa, né? Muda pouca coisa. Os bipolares, então, assim, não é bom, né, a pena de morte. Então, assim, essa discussão, ela é muito chata e muito longa, né? Tanto que eu sempre falo pro povo, deixa a igreja discutir que eu concordo com ela no final. O Pedro levantou a mão. Você quer falar, Pedro? Eu ia falar uma coisa bem parecida com o Ítalo, mas assim, é porque você não está tentando ser justo com a pessoa que você está executando. Você está evitando o risco dela fazer o mal. Então, imagina que você está deixando um sociopata solto na sociedade. Qual é a possibilidade dele matar de novo? Qual a possibilidade? Um caso recente, a história do Champinha. Champinha, no que eu li, no que eu acompanho do caso, é um caso, eu acredito que seja um sociopata. E aí eu vou liberar ele sem nenhum acompanhamento, sem nenhum. E aí, qual é a chance dessa pessoa morrer? Dessa pessoa matar alguém? Dessa pessoa abusar novamente de uma pessoa? E aí eu vou liberar isso, aí lógico que é preferível manter essa pessoa numa instituição de tratamento,
no hospital, com acompanhamento, com medicação. Mas em nem todos os momentos vai ser possível. E aí, o que é que eu faço? Eu libero essa pessoa no mundo para ela fazer o que ela quiser? É essa a resposta possível? Acho que é parte um pouco daquilo que o Vitor falou, né? Essa questão às vezes o bem não é o bem, né? Realmente, não é aquele bem. Como é que o Vitor falou? Fala aí de novo, Vitor, por favor, só essa parte. É porque, assim, nem todo bem é um bem em si mesmo. Bem em Por si que não é um bem em si mesmo? Por exemplo, é um bem eu deixar aquela pessoa viva, mas se aquela pessoa vai continuar matando, foi de fato um bem? Pode ser até um bem para ela, mas para as outras pessoas que estão em risco, não. Assim era a lógica que a gente tinha antigamente para ser a favor Da pena de da pena de morte, né? Hoje em dia a gente entende que existem psicopatologias que fazem com que pessoas tenham esse comportamento. Observação, a gente não exclui o mal. Tem gente que mata por pura maldade, entendeu? Que aí já é outros detalhes, né? Descobrindo que essa pessoa não possui nenhum tipo de doença psicopatológica, por isso que a igreja ela deixou de ser contra a pena de morte, mas ela é a favor da prisão perpétua. Entendeu? Não vai excluir a prisão perpétua, porque se tem um cara que por pura maldade, ele mata, entendeu? Ele mata e ele sente prazer em matar, ali já não necessariamente é uma psicopatologia, mas uma maldade pura, maldade de escolha daquela própria pessoa. Então, nesses casos, a gente tem a prisão perpétua, e para pessoas que têm problemas psicopatológicos, por isso que eu sou, né, eu já deixo aqui para quem for a favor, eu sou totalmente contra aquela história de antimanicomial, né, e antimanicômios, né, eu sou super a favor dos manicômios, com um porém, né, eu sou a favor da reformulação da ideia de manicômio, entendeu? Porque a gente precisa também ter um espaço correto para cuidar das pessoas, e não só... verdadeira, não é assim, eu coloco a pessoa no manicômio, mas eu preciso dar também aquilo que ela, a dignidade mínima que ela precisa. Né? Perfeito, é isso mesmo. Dar a dignidade humana, né? Respeitar a dignidade humana daquela pessoa, que infelizmente está em um sofrimento. O Leandro também levantou a mão. De novo. Não, eu não queria, como o Ítalo falou, né, uma questão muito polêmica, muito grande. Assim, acho que não cabe aqui, mas assim, é uma coisa que mexe muito com a nossa mente. Eu queria pontuar assim, Ítalo, eu acho que se a igreja, aí talvez jogar para a igreja mesmo, se a igreja abrir mão da pena de morte, a igreja vai abrir mão da eutanásia, a igreja vai abrir mão até mesmo, assim, é lógico, tá na liberdade da pessoa, suicídio, quer se suicidar, porque acontece, é uma questão que vai muito da questão espiritual também, né? Porque eu percebo que se o ser humano sempre tentando dominar tudo, sempre tentando dar conta de tudo, e tem certas coisas que o uso da fé vai me fazer, é lógico, a prisão perpétua, sim, não tem como uma pessoa conviver em sociedade, ela é um serial killer, uma pessoa que realmente não tem como conviver, mas ali dentro, aí já vai para a questão espiritual, né? Deus pode fazer uma obra, alguma coisa, dar oportunidade, né, dessa pessoa se rever e tal. Então eu percebo assim, cara. Quer comentar isso? É só porque, assim, a questão da eutanásia e deixar a pessoa morrer lá, a pessoa, eu quero morrer, então vai lá e morrer. Não, isso aí já é uma questão que é totalmente nada a ver com a pena de morte, entendeu? Porque na pena de morte, quem comete o crime, ele não escolhe morrer, né? Ele está sendo morto pelas consequências dele. A pessoa que escolhe morrer, aí você tem que analisar todas as questões psicológicas da pessoa, né? Mas, assim, a igreja sempre vai ser contra a essa noção de morte, né? Por exemplo, essa noção de querer que todos têm direito à vida, isso aí é para todos. E porque antes a igreja era a favor da pena de morte? Porque ela queria proteger a vida dos outros. Porque antes não se tinha um conhecimento dessa maldade pura que já existia nas pessoas, né? Ou então, como a Sabrina falou, dessa psicopatologia, não a psicopatia, por exemplo. Entendeu? Mas, assim, as coisas vão se reformulando, como sempre. Eu sei que hoje a gente tem um pensamento moderno de querer tudo muito rápido, mas as discussões sérias como essas demoram muitos anos. Tá certo? E a gente tem que pensar também na questão da justiça como era até o que eu estava aqui pegando para falar, que eu não coloquei no slide, né? Toda injustiça, ela exige uma reparação. Essa forma de reparar é que a gente vê hoje nas leis, não é? Como o Ítalo falou, são discussões que vêm vindo aí já há séculos, né? Leis lá dos gregos, né? Mas
todo ato injusto, ato mal, não é? Seja porque a pessoa fez por pura maldade, como o Ítalo falou, seja porque ela foi ali por uma questão de patologia, precisa ser reparado, né? Concordo com o Ítalo também, a questão do manicômio. A pessoa fica ali, mas eu vou reparar do jeito digno, né? Eu vou reparar com justiça. Tobias colocou aqui na mensagem, né? Injustiça se combate com justiça. Por isso que a gente tem que refletir bem sobre esses conceitos. Pode falar, Pedro. A questão do arrependimento, da mudança pessoal, que foi colocado aqui, é possível, mas a justiça tem que colocar, assim, a sociedade tem que colocar a necessidade da proteção dos seus. Então, eu tenho certos indivíduos que, mesmo que se arrependam, mesmo que mudem, a lógica de proteção é manter elas em situação que elas não possam fazer mal a si mesmas e aos outros. Então, eu preciso ter uma equidade, entender que a consequência daquele ato é isolamento. Então, eu preciso entender que é uma possibilidade. E, em alguns momentos, isso não vai ser possível. E aí, a lógica era, ou eu vou botar ou eu vou ter que tomar uma decisão mais dura para manter a segurança das pessoas, ou eu vou ter que deixar uma pessoa que é um risco às pessoas livre na sociedade. E, para mim, isso é impossível. Sim. A justiça ela tem que levar em consideração tudo isso que você falou, né? A reparação, por exemplo. O dano, né? O tamanho do dano que aquela pessoa causou, se foi um roubo, se tirou uma vida, ou se só difamou, só entre aspas, né? A reparação ela também vai levar em conta essa dignidade humana e ela vai levar em conta também o arrependimento, né? Se aquela pessoa de fato se arrependeu, né? Se aquela pessoa aprendeu. É por isso que a questão da prisão, né? De isolar essa pessoa da sociedade deveria ser para que ela refletisse, não é, sobre o que ela fez quando estava em sociedade, né? Então, a reparação ela vai levar em consideração também isso, né? O bem que foi tirado daquele outro, né? A injustiça que foi feita contra aquele outro, qual foi esse grau, né? Porque, como o Ítalo falou, é uma discussão extensa, né? Talvez até lá no livro das virtudes fundamentais tenha muito mais. E é tanto que eu nem trouxe o esquema da justiça aqui, porque senão vai ficar muito confuso, né? Porque vai envolvendo muitas outras esferas que a gente não vai ter como colocar aqui. O Ítalo falou a palavra-chave aí no chat, ó. Posso dizer em voz alta? Essa aqui eu não vou esquecer, não. Pode sim. Tem como esquecer, né? Tomás, é o nome que eu mais falo em toda a minha vida, que é o nome do meu filho, tem um paraquedas. Então, vamos lá, né? Voltando aqui. Contra a calúnia, não é a justiça nas palavras, né? Quem é que não chega falando mal de ninguém no consultório, né? E aqui eu vou puxar mais para essa questão da terapia, porque ficar, não é, nesse looping eterno de falar mal, vamos lembrar da questão da culpa, né? A culpabilização dos pais lá na psicanálise, né? Não vai ter fruto nenhum, não vai levar a uma justiça. Eu não dou a ninguém o que é devido, na verdade, né? Eu só vou ali repetindo. Então, a justiça nas palavras contra a calúnia, ela vai trabalhar também, né, e no paciente, duas outras áreas, né, dos outros vícios que a gente já falou aqui, o do orgulho e o da inveja, né? Mas deixa eu definir também só um pouquinho aqui a calúnia, né? Consiste em falar mal dos outros, mentindo, esse é um ponto interessante, né? A mentira também é outro ato aí que virou comum na sociedade, né? As pessoas mentem, né? E mentir é injusto, né? Não é devido. Esconder ali do outro algo que ele precisa saber, né? Ou eu inventar algo, né, para me sobressair, por isso que combate o orgulho, né? Então, por palavras contrárias à verdade, prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles, né? A mentira é uma bomba relógio, né? Se joga uma mentira ali, você está correndo risco, como ele está dizendo aí, né? Dá ocasião a fazer falsos juízos, dá ocasião para maledicência, dá ocasião para difamação. Então, contra a calúnia, a gente vai trabalhar desse modo, né? A gente vai fazer esse paciente, não só esse paciente, né, mas esse homem pensar, não é, sobre o direito que o outro tem à verdade também, né? Combatendo principalmente o orgulho e a inveja. No orgulho, porque quem fala mal se julga se colocando por cima, né? Então, muitas vezes, a gente sabe que aquela pessoa que está ali, ela precisa descer um pouco do pedestal, ela precisa ser menos orgulhosa, ela precisa praticar mais essa humildade compreensiva, até para que ela enxergue ali e seja justa com os outros, né?
Então, eu vou também trabalhar a questão do orgulho, né? O orgulho, pelo contrário, aliás, o orgulhoso, né, ele sente essa necessidade, né, de rebaixar os outros, sente essa necessidade de ser superior, sente essa necessidade e acha que está sendo justo, quando na verdade não está, né? E aí começa essa difamação, não, essa calúnia, né? Eu confundo difamação com calúnia, né? Esse falar mal, esse mentir. E o comportamento da mentira, ele também é um comportamento que vai trazer não só prejuízos sociais, mas prejuízos pessoais também, né? A gente pode perceber nos relacionamentos, a gente pode perceber também até nessa questão da própria biografia da pessoa, né? Então, a mentira, ela é, por si só, também um ato de injustiça. Pode passar, ministros. Passou. Os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca, quer dizer, se não manifestassem a verdade uns aos outros, né? Que é o que eu estava falando anteriormente, não é? Que vai justificar ali toda essa nossa reflexão sobre a questão da justiça, não é? Para viver em comunidade, eu preciso reciprocamente, né, manifestar a verdade uns aos outros. E eu faço isso por meio também de atos justos, não é? Isso é o que o Tomás de Aquino vem dizer lá na Suma Teológica sobre a aplicação da justiça. Pode passar. E aí a gente chega no ponto, né, mais voltado para essa prática clínica, não é? Em psicoterapia, a prática da justiça ordena o homem ao bem comum, né, que está ligado com essa frase anterior. Ser honesto, ser íntegro, ser autêntico, ser justo, né? Ordena o homem para realizar ações visando não somente o seu bem individual, mas o bem comum e a relação com as outras pessoas. Ajuda o paciente a abrir seus olhos para as necessidades do outro, né? Muitas vezes a gente sabe que o paciente ele é o protagonista do processo, né? Mas a gente sabe também que o que a gente trabalha ali com aquele paciente vai ressoar nas suas relações, né? Então, uma terapia que enfatize, por exemplo, essa questão da calúnia, da difamação, ela leva esse homem a voltar ali para o convívio social dele e a ser mais egoísta. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai se vitimizar nas relações, né? Ele vai mentir, ele vai fofocar, ele não vai saber perdoar, ele vai ser injusto nos seus relacionamentos, né? Ele vai sair mais autocentrado. Então, aqui dentro da terapia, a gente trabalha justamente para abrir os olhos do paciente, né, e os nossos também, que existe uma necessidade, né, do outro, que existe algo que é daquele outro que eu preciso dar, porque para que eu conviva em sociedade, né, para que o bem comum, como está dizendo aí no primeiro pontinho, reine, eu preciso usar também de justiça. Então, abrir os olhos dessa pessoa para as necessidades do outro, né, para além dela, né, não existe só você é o protagonista aqui, mas você precisa aprender a usar as virtudes ao teu favor para as tuas relações. Ajuda o paciente a ser sincero, ser verdadeiro, de forma prudente e moderada, né? Então, não existe justiça sem prudência e sem a devida moderação, né? A justiça no lugar da vingança, né? E aqui eu queria entrar muito nessa parte dos traumas, né, que os pacientes trazem no consultório. Então, muitas pessoas chegam com traumas, com experiências mesmo más que elas viveram, né, abusos, violência, ou que estão vivendo, né, e aí o terapeuta, como a gente já falou aqui, ele vai suspender esse juízo temerário por enquanto em relação ao outro, né, o que seria o agressor, e vai também suspender em relação àquela pessoa que está ali, para que ele possa julgar aquela causa da melhor forma e tomar outros caminhos. Eu não coloquei aqui, mas inclusive, praticar a justiça nesses casos, né, em que você sabe que a pessoa está sofrendo, está sendo agredida, já entra o que a gente vai chamar ali da quebra do sigilo, né, de ter um risco de morte, você precisar sinalizar para outras pessoas, né, que aquela pessoa corre um risco de morrer, que aquela pessoa corre um risco de ser agredida a qualquer momento, né, então vai entrar aqui também. E, principalmente, trabalhar a justiça no lugar dessa vingança que, muitas vezes, o paciente traz para dentro da sessão, né? Ele quer validar essa vingança, né? Ele quer validar aqueles sentimentos ali porque ele está ferido, está machucado, ele, de fato, passou por uma experiência ruim e ele quer dar ao outro, mas ele não sabe a justa medida, porque ele não sabe o que é justiça. Então, ele quer dar ao outro exatamente aquilo que o outro deu a ele. E isso é justo?
Não, né? É como alguém falou que em algum momento, acho que foi o Leandro, né? Pagar o mal com o mal. Ah, mas ele fez isso comigo, ele merece que eu faça do mesmo jeito. E você merecia que ele tivesse feito isso com você? Não, né? Essa é uma reflexão que a gente pode levantar. Então, por que que você acha que ele merece? Só porque ele fez com você? Né? Então, a gente vai puxando essas questões. Então, a justiça no lugar da vingança, né? A vingança pelos traumas que eu passei, a vingança pelos abusos que eu sofri ou ainda sofro, né? E a justiça também no lugar da obsessão por compensação, né? Essa obsessão por compensação eu coloquei mais pensando na questão das pessoas que passam a vida toda querendo compensar aquilo que elas não tiveram, né? E aí elas ficam muito obsessivas, né? Não, é justo que agora eu faça 10 vezes mais porque eu não tive quando eu era pequeno, né? Ou porque faltou. Isso a gente vê muito na questão do escrúpulo, né? Quem trabalha com paciente escrupuloso, ou a questão do toque também, né? Que é compensar um comportamento porque um dia você faltou com aquele comportamento. E isso também não é justo. Eu também gosto de pensar na justiça voltada para você mesmo, né? Você pensar um pouco sobre as ações justas que você realiza para si mesmo, porque você também é um ser humano, que também merece respeito, que também merece dignidade, e para ser justo com o outro, eu também preciso ser justo comigo, porque só sendo justo comigo é que eu vou dar a justa medida para o outro, né? Então, na psicoterapia, a gente vai levando, né, vai falando de justiça desse modo. Lembrando que é um desafio. Por quê? Porque a gente já falou aqui um monte de coisa que já divide a sociedade, né? Imagine dentro do setting terapêutico, vai dividir muitas opiniões. E nós somos, né, nós terapeutas, nós profissionais da área da saúde, né, caso tenha alguém de outra área aqui, nós devemos ser os primeiros a praticar essa justiça, né? Porque muitas vezes o paciente vai ser orientado, muitas vezes não, ele vai ser orientado pela gente, ele pode sair também com isso, tá? Mas o psicólogo disse que eu tinha que fazer isso, né? Que eu tinha que fazer aquilo. E também não é bem assim, né? Você tem que fazer o outro pensar sobre a justiça, né? Fazer ele tomar essa decisão, certo? Pode passar. E aí, considerações finais, né, sobre uma psicoterapia das virtudes, né? Aqui já é de modo geral, né? Eu terminei falando da fortaleza, não, da justiça no slide anterior, mas de modo geral, né? Eu gostaria de deixar aqui algumas considerações para essa prática mesmo clínica, né? Para levar esses assuntos para a terapia, para trabalhar isso com os pacientes. Na aula passada, o Ítalo tinha falado, né, que muitas vezes a gente associa virtude à santidade, né? E aí falar isso de imediato pode gerar no paciente um desconforto, ele pode não querer se comprometer, etc, né? E de fato isso pode acontecer. Mas vocês perceberam que não é difícil, né? Existe muita coisa hoje em dia que eu posso trabalhar a justiça com o meu paciente, né? Dentro do relacionamento dele com o esposo, por exemplo, dentro do relacionamento dele com os filhos, né? Então, as considerações que eu trago são: as virtudes, essas que nós falamos e outras que existem também, não é? São hábitos. Hábitos são coisas que a gente vai fazendo e repete e vira um hábito, não é? E são hábitos bons, hábitos que são alcançáveis, né? São árduos, mas são alcançáveis e são necessários, né? Imagine uma sociedade justa, uma sociedade prudente, uma sociedade forte, né? No sentido da fortaleza. Imagine as pessoas moderadas, né? Cada pessoa agindo conforme aquela moderação que a gente viu lá na temperança, né? Seria um sonho, mas isso é árduo, né? Isso é muito difícil de alcançar, mas é alcançável. É preciso começar pelo aquilo que é mais evidente para o paciente, né? Você não vai chegar, o paciente traz ali uma causa, você vai chegar lá e dizer, olha, é o seguinte, justiça você não vai apresentar esse slide aqui para ele, não, você vai mostrar aquilo que é mais evidente, né? Aquilo que ele consegue tocar, aquilo que ele consegue compreender. E aí, para isso, você vai usar técnicas, você vai usar dinâmicas, você vai usar as habilidades. As habilidades sociais, elas são, de certa maneira, uma prática das virtudes, né? Uma prática mais moderna, a gente pode dizer assim, né? E lá tem atos de virtude, de justiça, lá tem atos de prudência, né? Então, a gente vai sempre mostrar ao paciente aquilo que é mais evidente. Você nunca vai chegar realmente trazendo o conceito papum, porque a gente já é mal formado. Até nós, mesmo profissionais, já somos mal formados nessa questão. Então, não vou querer formar ali o paciente à força, né? Então, eu vou primeiro começar pelo que é mais evidente, eu vou definir termos com ele e vou ajudá-lo a ver que é possível, né? Porque o terapeuta, ele é um portador das virtudes, né? Eu anuncio essa virtude para os outros, né? Então, eu vou mostrar para o meu paciente
que é possível, porque há uma realidade para além dos sentimentos, para além daquilo que se vê, que é o que a gente vai chamar de transcendência, não é? Hoje em dia, muitos psiquiatras, muitos terapeutas, muitos psicólogos estão usando essa parte, nesse lado da transcendência, que é você ser a sua melhor versão, você ser o seu melhor, aperfeiçoar-se, né, da melhor maneira. Você vai mostrar que ele tende a isso. E o caminho é a prática das virtudes, né? Todo homem tende ao bem e tende a essa virtude. Então, como portadores, né, dessas virtudes, nosso papel é ajudar o paciente a ver isso. Nós não vamos formar pessoas sãs. Nós não vamos fazer isso. Esse não é o nosso papel, né? Nosso papel é auxiliar no sofrimento, é consolar, é fazer direcionamentos, né? É fazer diagnósticos e é ajudar esse paciente a alcançar a virtude para, quem sabe, fora do consultório, ele sim seja um santo, né? Mas aí ele já vai fazer também na vida dele, né? Lá dentro também do próprio aperfeiçoamento. Porque até se você pudesse formar um santo, não se forma um santo sem que ele queira ser santo. Então, não é a nossa atitude aqui, não é a nossa principal meta, né? A nossa principal meta é ser esse portador, é ser essa ponte, né? É junto, ensinar esse paciente a ultrapassar esse lado aqui. Olha, você pode ser mais, né? Esse bom hábito aqui, ele vai te fazer bem, porque você tende a isso, está na sua natureza, né? Querer esse bem, viver esse bem, certo? Então, essas são as considerações que eu deixo acerca de uma psicoterapia das virtudes. Parece algo inalcançável, mas não é. Tanto que nós estamos aqui aprendendo. E terminamos por aqui. Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, caso o Ítalo queira também complementar, caso tenha ficado algo aí que vocês queiram que eu explique novamente. Não, quero complementar não. Achei ótimo a aula. Adorei, Breno. Não tem mais nenhum comentário aqui, não. A palavra-chave é Tomás, não é? Vocês vão lembrar da palavra-chave de mim, que o meu filho é Tomás. Exatamente, a palavra-chave é Tomás, de Tomás de Aquino. T-O-M-A-S. Toda vez que eu chego no canto com o Tomás, a pessoa fala, é T-H-O-M-A-Z? Ou então é Thomas ou é Tomás? Sabrina, como é a palavra-chave? É isso, é Tomás. E o aviso aí sobre as últimas aulas, ou a última aula. Diz aí, tu vou beber água, eu tô com a garganta seca. Eu me esqueci. Vai beber tua água aí. Não, eu falei que essa seria a penúltima aula, né? Lá a seguir do nosso cronograma. Isso. As meninas têm um cronograma aí, se elas tiverem, puder colocar, só para... Mas nós tivemos aí algumas questões, né, entre nós e as meninas, e a gente resolveu dividir a última aula, que a última aula ela seria um estudo de caso, mais os 5 objetivos da psicologia tomista, né? Que não é uma coisa muito extensa, não. Só que eu acho que o estudo de caso, ele vai ser mais extenso. A gente vai querer discutir, vai querer conversar, vai querer falar, vai querer aprender. Talvez seja melhor uma aula só com o estudo de caso, né? E também para casar com os compromissos que a gente vai ter no próximo dia 22, 23, né? Que seria a próxima aula, a gente dividiu. Então, a próxima aula ela não vai ser estudo de caso mais os 5 objetivos, vai ser só os 5 objetivos da psicologia tomista. Né? Sim, nós vamos compartilhar aqui o cronograma. Pronto. E aí a gente vai definir, mas provavelmente seja tem o sábado dia 30 e tem o primeiro sábado de outubro, né? Para darmos essa última aula, que seria um estudo de caso baseado, né, na psicologia tomista, na terapia tomista. Só que a gente ainda não chegou. Vamos falar sobre a ansiedade ou sobre aquela psicopatologia mais grave? Da ansiedade, né? Melhor. Fala sobre ansiedade, não. Tá ótimo. Ó, você tá vendo? Ó, hoje, 9/9, dimensão interpessoal e justiça, né? Aí, dia 23, nós teremos essa aula, os 5 pontos fundamentais, né, para a prática da psicologia tomista. Só não teremos o estudo de caso. O estudo de caso ele vai ser sozinho, né, em uma outra aula. Nós vamos definir se seria dia 30, ainda esse mês, ou se seria o 1º de outubro. Só para que fique mais rico, né? Eu acho que fica mais rico assim, a gente entendeu os 5 pontos, porque os 5 pontos também, eles são pequenos, eles são só 5, mas tem um monte de dúvida, né, de como é que faz lá na hora da prática. Então, os 5 pontos, eles dão 2 aulas, tranquilo. Exatamente. Né, por conta do seu tamanho.
E justamente o que você acabou de falar, Brena, a respeito de aquela questão. É legal a gente estudar toda a teoria, né? Entender como funciona a teoria, funciona o que é o homem para Santo Tomás, o que é a estrutura psicológica, o seu funcionamento, a dinâmica das virtudes, né? Principalmente agora que a gente vai focar realmente na prática clínica. Os aspectos das virtudes, elas são, como eu disse na aula passada, como uma espécie de ferramenta, que ela se encaixa em cada realidade possível daquele paciente. Só que na prática clínica, não necessariamente só de virtudes nós vamos falar, né? Não é só a virtude, mas é sobre as paixões, sobre a psicorreeducação, como funciona. E para enriquecer ainda mais essa formação, a gente quer trazer um estudo de caso justamente para mostrar para vocês como funciona na prática, né? Porque é muito bonito lá na teoria, agora na prática, que é o mais complicado, que precisa ser apresentado, né? Para vocês terem pelo menos uma noção. E eu acredito que, falando de ansiedade, porque é mais comum, né? Eu acredito que quem atende aqui sabe que a ansiedade é o sintoma número 1 de todas as consultas, né? Todos os atendimentos. Ele sempre está presente. E é a porta de entrada também, né? Se não trata a ansiedade, aí o médico vai porta de entrada de outras. Todas as pessoas do mundo, como a Sabrina falou aqui. Mas, pois bem, galera, era esse o recado. Alguém tem mais alguma dúvida? E aí, Pedro? Cadê aqui? Como é que vê o povo? Da Clara Bezerra, o Dionísio, Gabriel vendo. Gente, é a primeira vez que eu tô vendo o Gabriel aqui. A Jordana, sempre presente. Aluna número 100. Número 10, né?